Como eu disse, é sempre bom quando nós temos apresentação de criança na igreja. É sempre bom quando Deus nos dá o privilégio de vermos mais pais e mães aqui, mas também de sermos pais e mães. Embora quando nós nos tornamos pais, aqueles que já o são e alguns que ainda talvez lembrem de quando eram pais ainda com os filhos pequenos, Deus nos dá uma obrigação, uma responsabilidade que não tínhamos antes em nossas vidas. Mesmo que a pessoa, antes de ser pai, possa ser um presidente de uma multinacional, possa ser líder de alguma instituição, de alguma ONG, ou líder de uma igreja, qualquer função de liderança, quer ser na vida pública ou no privada, mas fato é que nenhuma desse exercício de liderança pode ser feito da maneira em que nós somos chamados a tratar os nossos filhos. A Bíblia nos diz para disciplinar o filho. Você não vai fazer isso com ninguém. Você não vai pegar uma vara e dar uma varadinha em alguém que não seja o seu filho. Mas tem algumas situações em que há uma mistura de talvez sentimentos, emoções, mas também do nosso coração envolvido numa criação de filhos. E especialmente quando há a necessidade de agirmos de duas maneiras mais concomitantes. Por exemplo, quando você, que é pai, diz para o filho: não suba no sofá. Você está dando uma ordem e ele precisa obedecer, obviamente. E ele sobe no sofá. Isso é uma desobediência, é um pecado passível de disciplina. Mas ele cai do sofá. E agora está lá chorando porque caiu. E aí nós precisamos fazer duas coisas. Nós precisamos disciplinar, porque foi um pecado, e consolar, porque está chorando, sofrendo porque caiu. E veja, pode parecer que são duas coisas muito distintas. E de fato, quando um pai ou uma mãe se atenta só para uma dessas questões, há alguma anomalia na paternidade. Por exemplo, aqueles que só disciplinam e não consolam são aqueles tiranos, aqueles que não conseguem dar um abraço, que não conseguem dizer um eu te amo para o seu filho. Por outro lado, aqueles que só consolam e não disciplinam são aqueles permissivos demais, que quando chegar na adolescência a gente vai ver o estrago que foi causado no filho. A Bíblia então nos chama a exercermos a paternidade com essas duas questões em vista. Ao mesmo tempo que nós disciplinamos, nós consolamos. Mas é difícil entender isso, de fato, no dia a dia, na prática. Mas não é diferente da maneira em que Deus nos trata. Abram suas Bíblias ali no Salmo 119. Nós estamos chegando na 10ª mensagem, lá no versículo 73 do Salmo 119. Salmo 119, lembra? Nós já repetimos aqui algumas vezes. É um acróstico sobre a palavra de Deus, nos seus diversos termos que são sinônimos. E o alfabeto hebraico são 22 letras. Então nós estamos na 10ª, na próxima mensagem daqui 15 dias, porque semana é dia das mães, teremos uma mensagem especial para as mães. Daqui 15 dias nós chegaremos na metade do alfabeto e, consequentemente, na metade das nossas pregações no Salmo 119. A Aline colocou no status dela que nós iríamos ter, aquele folderzinho que a gente divulga às vezes o Salmo 119, e uma amiga dela falou assim: poxa, vocês vão expor o Salmo 119, o culto vai acabar depois da meia-noite. Mas claro que nós vamos um trecho por vez, e tranquilos em relação a isso. Então nós chegamos agora no versículo 73 até o versículo 80. Todas as palavras destes 8 versículos começam com a letrinha Yod em hebraico. Textos assim, eu vou ler para vocês todo esse trecho. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste.
Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Alcance-me a tua misericórdia, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Sejam humilhados os arrogantes, pois prejudicaram-me sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e nós cremos, sabemos que é por meio dela que o Senhor fala aos nossos corações. Então queremos que isso aconteça essa noite. Queremos ouvir a tua voz falando com as nossas vidas, por meio desta exposição. Fale comigo, fale com meus irmãos aqui, que possamos sair daqui transformados pela tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor se relaciona como um pai que disciplina e um pai que consola, e que possamos nos alegrar com este relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Durante a exposição ou a composição deste poema sobre a palavra de Deus, um acróstico em que quase todos os versículos, lembram que há apenas um versículo, o 174, que não aparece uma menção, um sinônimo da palavra de Deus, mas o salmista, durante a exposição desse salmo, durante a composição deste salmo, ele vai indicando para a gente que algum problema estava acontecendo, embora não fique tão claro assim qual é a referência que ele dá, mas várias vezes foi nos dito que ele estava passando por algum problema, alguma opressão, alguma perseguição, e parece que as coisas vão ficando mais detalhadas aqui. Isso começou no texto passado que o William pregou, vai ser visto nesse também e no texto seguinte. Parece que ele vai chegando na metade do salmo e escancarando de fato o que estava acontecendo com ele. Mas, assim como o Miqueias bem falou aqui na ceia, tudo isso que acontece com ele reconhece e entende que não era simplesmente o acaso ou uma obra de alguém tentando somente atormentá-lo, mas de fato Deus é soberano e está por trás de todas as coisas, mesmo que nós não entendamos os seus planos, e é isso que ele vai reconhecer aqui. Então o salmista vai fazendo um clamor no primeiro versículo para que ele consiga entender de alguma maneira, compreender os planos de Deus, que de fato muitas vezes são complexos para a gente, porque os nossos caminhos não são os de Deus. E depois ele vai mostrar o que aconteceu com ele, alguma situação aconteceu com ele, e a correta reação que nós deveríamos ter quando Deus age assim com as nossas vidas. Esta é a sequência lógica deste trecho. Então olha que interessante, no versículo 73, pode parecer meio... Às vezes o Salmo 119 parece assim, parece que algumas afirmações, algumas frases que são colocadas ali, meio que aleatoriamente, que parece que fogem de tudo que a gente está vendo. Mas vejam como esta primeira frase inaugural vai dar a tônica do que ele vai falar depois. Porque ele inicia falando sobre a criação de Deus, de si mesmo. Ele diz, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Veja que essa dupla maneira de falar a mesma coisa, fazer e formar, é uma ênfase que ele está dando aqui para mostrar quão importante isso é. Porque ele vai falar de algo aqui não tão agradável, de ser castigado, de ser disciplinado. E nós precisamos entender algo antes de olhar para a disciplina e para o castigo, que é o fato de que Deus é o Criador. Só pode disciplinar alguém quem formou este alguém. Por isso que os pais têm a prerrogativa de disciplinar os seus filhos, mas ninguém tem. Você é pai, você não deseja que mais alguém além de você discipline o seu filho. Do mesmo jeito, Deus pode fazer o que bem entender com as nossas vidas, justamente porque Ele é o nosso Criador, aquele que nos formou. Veja, essa é uma das grandes verdades que precisamos entender nas Escrituras, que se não entendemos corretamente, pode dar a impressão que nós estamos diante de um Deus que é injusto. Onde já se viu Deus, no capítulo 6 a 9 de Gênesis, decidir destruir toda a humanidade?
Onde já se viu Deus, diante de Sodoma e Gomorra, decidir cair enxofre do céu e exterminar e eliminar uma cidade? Onde já se viu Deus, quando Josué estava conquistando a terra prometida, decidir eliminar da face da terra alguns povos? E de fato, quando a gente olha para alguns deles, eles não existem mais como povo, como nação. Onde já se viu Deus fazer essas coisas? Deus pode fazer isso porque Ele é o Criador de todas as coisas. Deus pode destruir, Deus pode abençoar, Deus pode castigar aquilo que Ele criou. Ele tem direito sobre isso. William lembrou a história na semana passada, na pregação de Jó, quando Jó não está entendendo tudo que está acontecendo com ele, ao invés de responder e dizer, tudo bem, Jó, deixa eu te explicar tudo o que está acontecendo, as perguntas que Deus faz é, onde você estava quando eu criei todas as coisas? O que Deus quer dizer para Jó é, você não criou nada, eu criei, eu posso fazer isso, eu tenho direito, eu tenho autoridade de fazer essas coisas. Veja, quando nós não entendemos quem de fato Deus é nas Escrituras, lembra que eu já disse isso algumas vezes aqui na mensagem, toda vez que a nossa concepção de Deus é menor do que de fato a Bíblia apresenta na sua soberania, no seu poder, na sua autoridade, outro ocupa este lugar, e geralmente é alguém que se coloca julgando o que Deus deveria ou não fazer numa determinada situação. Se eu não entendo que Deus tem autoridade e é soberano sobre todas as coisas, o que eu vou dizer é, acho que Deus não devia ter feito desse jeito ali. A pessoa se coloca no lugar de Deus, decidindo ou julgando o que Deus deveria ter feito. Imagina se Deus estivesse diante dessa pessoa, chamasse para uma audiência e fazer as mesmas perguntas que fez para Jó. O dia que você criar o Leviatã, o dia que você criar o Biemonte, o dia que você criar as estrelas, a gente conversa um pouco sobre o que eu vou fazer ou não. E essa é a premissa dele, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Isso é extremamente importante. Agora eu sei que Deus nem sempre, os caminhos dele são compreensíveis para nós. Obviamente nós somos meros mortais, estamos diante do Criador de todas as coisas, aquele que vive para todo sempre, aquele que está sempre diante de nós chamamos de um eterno agora, que não existe ontem, não existe o amanhã, mas todas as coisas estão descortinadas diante da sua presença e por isso Ele pode tomar decisões sábias e corretas. Mas isso não impede o salmista de dizer, Deus, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Este entendimento é um pedido por compreensão. Os mandamentos, os caminhos de Deus, as decisões que Deus toma, como Ele exerce a sua soberania, vai acontecer independente da gente entender ou não o que acontece. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas isso não impede nós chegarmos diante de Deus e dizer, Deus, me dá compreensão disso que o Senhor está fazendo. Eu gostaria de entender. Veja, do mesmo jeito que um filho pode fazer com o pai. A gente toma decisões como pais e temos prerrogativa de dizer, filho, você vai fazer esse esporte, você vai aprender esse instrumento, você vai aprender essa língua. Então você vai aprender, você vai comer agora esse horário e não vai comer aquele horário. Enfim, nós somos nossos filhos, a gente pode colocar rotina, tem gente que não gosta de rotina, mas os pais têm essa autoridade de fazer isso. E isso não impede os filhos muitas vezes de dizer assim, pai, por que a gente... Por exemplo, né? Por que a gente só pode comer doce de final de semana e não todos os dias? Veja, a sua prerrogativa como pai decidir o dia que eles vão comer doce, se é que vai comer doce. Mas também, o filho tem direito de chegar e dizer, por que isso? Você não é obrigado a responder. Talvez você chega para ele e fala assim, o dia que você fizer um filho a gente conversa, como Deus falou com Jó. Mas ele pode chegar para você na humildade de uma criança e dizer assim, deixa eu entender o que está passando na sua mente ao colocar essas regras, ao administrar a nossa casa dessa maneira. E é isso que o autor aqui do Salmo está fazendo. Ele está chegando diante de Deus, que é o Criador soberano sobre todas as coisas, e isso significa que ele passou por algumas questões, porque Deus é o seu Criador, e ele está pedindo por compreensão. Você está passando por uma situação semelhante, talvez uma situação incompreensível em sua vida. Chegue diante de Deus. A gente tem diversos salmos em que os salmistas de fato abrem o seu coração para Deus, clamando, pedindo para que Deus
clareie o entendimento dele, para que Deus abra a sua compreensão e ele consiga entender tudo aquilo que ele está passando. Versículo 74, então, ele vai dizer: quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Veja aqui, a gente lê o trecho inteiro justamente para ficar bem claro, né? No versículo 75 ele vai dizer o que aconteceu, né? Que ele foi castigado por Deus. E é muito interessante, né? Ele fala que foi castigado por Deus. Agora vamos falar sobre isso, mas antes de falar sobre isso, sobre esse castigo que Deus deu, ele diz que aqueles que temem a Deus olham para ele e se alegram. Não pode parecer estranho isso? Não pode parecer contraditório? Aqueles que temem a Deus, ao olhar alguém ser castigado pelo próprio Deus, ao olhar alguém ser disciplinado pelo próprio Deus, se alegram em relação a isso. Mas isso porque a nossa alegria não é com o castigo em si, não é com a disciplina em si, mas é com aquilo que ela pode fazer no coração de alguém que está realmente disposto a ser transformado e mudado por Deus. Por isso que ele diz: pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Veja, aqueles que temem a Deus, ao se alegrar com alguém que está sendo disciplinado, não vai se alegrar por causa da desgraça de alguém, não vai se alegrar por causa daquilo que está acontecendo de errado com alguém. Não é uma alegria cínica, não é uma alegria malvada, né? Uma alegria daquele que assim... sabia que ele ia passar por isso, né? Tá vendo? Né? Porque esse tipo de alegria não é daqueles que temem a Deus. A alegria é aquela alegria de se compadecer com alguém. É aquela alegria de saber que Deus nos trata como filhos e por isso Ele disciplina e por isso Ele castiga. É a alegria de saber que Deus está trabalhando no coração de alguém para que esse alguém abandone o seu pecado e caminhe rumo à santidade. É a alegria de ver o processo de Deus na vida de alguém, de levá-lo a uma vida de pecado até uma vida de santidade. Isso de fato alegra o nosso coração. Claro que a gente não se alegra com o castigo em si, mas quando a gente vê e presencia alguém sendo castigado e disciplinado por Deus, que é o seu Pai, e este alguém abandona o seu pecado e vive uma vida de santidade, até esse alguém, como o salmista vai dizer aqui, quanto mais nós podemos olhar para aquilo que aconteceu com ele e nos alegrarmos. E eu já disse várias vezes para pessoas que estavam passando por isso, assim: eu agradeço a Deus pela disciplina que Ele colocou em sua vida, justamente pela restauração que foi possível você passar depois disso. Então não é aquela alegria sádica, não é aquela alegria maldosa, mas é uma alegria daquele que está orando pela pessoa, que se coloca ao lado dela porque deseja ver a pessoa confiando mais em Deus, vivendo uma vida de santidade. Então chega no versículo 75, agora ele vai falar sobre ele mesmo. Se aqueles que temem a Deus, quando o viram passar por isso, se alegraram por causa do resultado que isso brotou na vida dele, olha o que ele mesmo passou diante disso. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Há várias questões importantes aqui nesta afirmação dele. Em primeiro lugar, essa palavra sei é aquele famoso verbo hebraico de um conhecimento vivencial, um conhecimento de alguém que passa por isso. Não é simplesmente uma informação que ele recebeu. Ele está dizendo assim: eu sei porque eu experimentei isso. Eu vivi isso na minha pele. Eu sei de fato do que eu estou falando porque eu conheci isso num relacionamento íntimo com Deus. Eu tive uma experiência profunda com Deus ao ser disciplinado por Ele. Em segundo lugar, aqui neste versículo, ele usa a palavrinha Senhor. Nossas Bíblias estão traduzidas como Senhor, e talvez na sua esteja todo maiúsculo, em caixa alta. E quando isso acontece na Bíblia, é porque está usando a palavra técnica para Deus, a palavra Yahweh, o seu nome, ou alguns gostam de chamá-lo de Jeová, que é o nome pactual de Deus. É aquele nome que Deus se revelou a Moisés, quando Moisés perguntou: o que eu vou dizer quando o povo perguntar quem me enviou?
E aí Deus se revela a ele como o Eu Sou. E a abreviação disso é este tetragrama que os judeus não pronunciavam, o Yahweh, ou Javé, ou Jeová. E este nome está relacionado ao pacto, à aliança que Deus fez com o povo. É um nome que Deus só se revelou para o povo de Israel no Antigo Testamento, num relacionamento pactual, de aliança com eles. Em terceiro lugar, ele fala da fidelidade de Deus. Sei, Senhor, sei, Yahweh, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade. E essa fidelidade está relacionada justamente ao que o nome de Deus invoca aqui. Se o nome de Deus tem ideia deste pacto, desta aliança, deste acordo que Deus faz unilateral, obviamente, com o povo, de ser o seu Deus e o povo ser o povo dele, Deus é fiel a isso. Deus age com fidelidade a esta realidade. Isso significa que Deus não vai entrar em um relacionamento de aliança com alguém e depois de um tempo deixar de ter este relacionamento. Porque o relacionamento não depende da pessoa em si, mas do desejo de Deus de se relacionar e ser o Deus dessa pessoa. E isso é fidelidade. Agora talvez você já tenha ouvido a expressão Deus é fiel. As pessoas falam isso direto. E toda vez, prestem atenção, toda vez que alguém fala Deus é fiel, é porque ele conseguiu uma bênção na vida dele. Por exemplo, a pessoa estava querendo trocar de carro há um bom tempo, conseguiu trocar de carro, o que ele vai dizer? Deus é fiel, troquei de carro. Não é? Coloca até no carro lá novo, né? Deus me deu, não sei o quê, mas Deus é fiel. Aí estava querendo uma promoção no trabalho. Ele conseguiu uma promoção no trabalho. O que ele vai dizer? Deus é fiel. Vai seguir isso daí. Aí está mal de saúde, os filhos estão ruins de saúde. Aí todo mundo melhora. O que ele fala? Deus é fiel. É sempre assim, é sempre numa bênção, é sempre em algo que eu recebo, é sempre algo positivo que vai dar, que as pessoas tratam dessa fidelidade de Deus. Mas olha o que o salmista diz. Por tua fidelidade me castigaste. Veja, é justamente porque Deus é fiel a esta aliança que Ele fez conosco que Ele nos castiga. Porque este relacionamento de aliança que Deus tem com o seu povo é um relacionamento paternal. Deus é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. E o que você espera de um pai? Pelo menos um pai à luz das Escrituras, que não entram nessas ondas da filosofia de disciplina positiva e qualquer outra coisa que nós vemos aí. O que você espera de um pai, realmente? Que discipline o filho a quem ama. E justamente porque Deus é fiel à sua aliança, é fiel ao seu relacionamento paternal, que Ele vai nos castigar, que Ele vai nos disciplinar. O salmista então está olhando para isso que ele passou, essa disciplina, este castigo, não como uma revolta contra Deus, mas como uma convicção, uma certeza, uma confirmação da fidelidade de Deus, da paternidade de Deus na sua vida. Deus é fiel e por isso ele foi castigado. Veja aqui na mensagem do William de semana passada, por 2 vezes ele falou sobre isso. No versículo 67, ele reconhece assim: antes de eu ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a sua palavra. E no versículo 71, foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Veja, essa é a alegria daqueles que temem a Deus. É olhar para alguém que foi castigado por Deus e entender que Deus está agindo como um pai na vida dessa pessoa. E como um bom pai que Ele é, Ele não vai deixar essa pessoa numa vida de pecado, mas vai trazê-lo para uma vida de santidade. Como faz isso? Disciplinando, castigando, trazendo algo na vida dessa pessoa que vai despertá-lo para aquilo que ele precisa mudar. E tomara que quando nós passemos por isso, de fato, nós entendemos essa lição. E possamos dizer como o salmista: foi bom para a gente ter sido castigado. Foi bom para a gente ter sido disciplinado. Agora, é claro que a disciplina que Deus recebe, que Deus proporciona para os seus filhos,
como o Miqueias leu no Salmo 6, na ceia, não é aquela disciplina por causa da ira de Deus. O salmista diz: não me castigue na tua ira, mas é um castigo por causa do amor. É justamente porque Cristo levou sobre si a ira de Deus lá na cruz, que Deus nos castiga agora em amor, diferente daqueles que são ímpios, daqueles que não são salvos. Aqueles também recebem o castigo de Deus, mas recebem o castigo na ira de Deus, se não aqui nesta vida, por todo sempre na realidade do inferno, infelizmente. Mas é a demonstração da ira justa de Deus. E é justamente porque ele não está sendo castigado por causa da ira, mas castigado como um pai faz com o seu filho, que olha o que ele pede agora no versículo 76 e 77. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Alcance-me a tua misericórdia, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Veja que ele vai pedir por duas realidades vindas de Deus, dois pedidos que ele faz a Deus, mesmo sendo castigado por Deus, mesmo passando por uma situação difícil, mas ele sabe que esse castigo é fruto de um pai que castiga um filho, um pai que disciplina o filho porque ama. E como eu disse no começo, às vezes a gente tem que castigar e consolar ao mesmo tempo, e isso é a tarefa nossa como pais. Do mesmo jeito ele foi castigado, mas agora ele clama: seja o teu amor o meu consolo. E veja, o que ele invoca aqui de fato é mais uma vez a fidelidade de Deus, aquilo que já foi explicado aqui algumas vezes nas pregações, o famoso Hesed, aquela palavra que pode ser traduzida por um amor pactual, um amor leal, uma fidelidade de Deus à sua aliança. O salmista está dizendo: do mesmo jeito que a tua fidelidade à aliança me castiga, porque o Senhor é um pai, é o meu pai que precisa me disciplinar e me castigar, do mesmo jeito a tua fidelidade a essa aliança me consola, traz um alento para a minha vida. Veja, o fato de Deus ser nosso pai, como alguns dizem aí, né? Deus é pai, não é padrasto, não significa que não vai vir problemas em nossa vida, não significa que você não vai ser disciplinado e castigado por Deus, mas é um castigo consolador, é uma disciplina misericordiosa, é algo para o nosso bem. Deus vem e castiga, mas depois Ele está pronto a nos consolar, nos abraçar e trazer restauração para as nossas vidas. É isso que Deus faz. Deus não tem prazer simplesmente no nosso sofrimento ou em algum problema, mas isso é necessário para um bem maior, e é isso que Ele deseja para as nossas vidas, uma vida de santidade. E para isso Ele vai nos castigar, para depois nos consolar. Ele traz um problema, para depois ser Ele mesmo a solução para os nossos problemas. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. E agora não só um apelo a esta misericórdia, essa lealdade, a fidelidade pactual de Deus, mas agora ele vai invocar uma ideia de sentimento também. Ele diz assim: alcance-me a tua misericórdia, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. E essa ideia da misericórdia aqui é um termo que pode ser traduzido por íntimo ou por ventre. É da onde um judeu entendia que saía o afeto, os sentimentos, as entranhas, dentro do ser da pessoa. Veja, a gente usa a palavra talvez coração para dizer sobre o sentimento de alguém, mas o judeu usava as entranhas, o ventre de alguém. É de lá que saíam os sentimentos, é quando vinham as borboletas no estômago. E o salmista está recorrendo não só à lealdade de Deus, ao fato de Deus ser fiel à sua aliança, mas agora evoca este sentimento de Deus. Ele diz: Deus, a tua compaixão, a tua misericórdia, o teu amor por mim. Então me consola com a tua fidelidade, mas também com a compaixão que o Senhor sente pelos teus filhos. Lembra que Deus disciplina o filho a quem ama. A disciplina é fruto do amor de Deus, mas o consolo também é fruto de um Deus que nos ama. E o salmista está agora evocando isso. Então seja o teu amor o meu consolo, e alcance-me a tua misericórdia.
Essa palavrinha alcance, talvez algumas versões estejam como baixe a misericórdia, né? A ideia assim de a misericórdia de Deus vir até nós, é como uma ideia bem espacial, geográfica, de como se Deus, além de estar lá no céu, Criador de todas as coisas, como ele disse no versículo 1, descer até nós, vir até nós, nos alcançar, chegar até nós. E nós sabemos que esse pedido do salmista aconteceu quando Deus se encarnou e veio de fato. A misericórdia dele, o amor dele baixou até essa terra na pessoa de Jesus Cristo. E é justamente por causa do sacrifício de Cristo que nós podemos dizer que Deus chegou até nós. Ele veio a nós. A misericórdia dele é viva, a compaixão, o amor dele foi expresso na cruz do Calvário quando ele verteu o seu sangue por nós. Essas mesmas palavras foram usadas talvez num dos salmos mais bonitos, porque é um salmo de confissão de Davi. Davi escreveu o Salmo 51, sabe, depois de que ele pecou, fez todo aqueles adultério, assassinato, e olha o que ele diz nos primeiros versículos do Salmo 51. Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Veja que nesse versículo 1 ele evoca exatamente as duas características que o salmista lá no Salmo 119 evoca também. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, pelo teu hesed, pela lealdade à tua aliança, ao teu pacto. Mas depois ele diz, por tua grande compaixão, pelas suas entranhas, pelo seu ventre, pelo seu interior, por aquilo que o Senhor sente pelos teus filhos, apaga as minhas transgressões. E é exatamente isso que o salmista está evocando aqui. Seja o teu amor o meu consolo, alcance-me a tua misericórdia, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Agora ele vai mostrar duas possíveis reações a isso. Duas possíveis reações a este castigo de Deus. Nós sabemos qual reação ele teve. Aliás, só olha para trás e diz, que bom que eu fui castigado, aquele que já passou por isso. Porque é muito difícil nós, durante a disciplina, dizer que bom que eu estou sendo disciplinado. É raro um filho, no meio da disciplina, se alegrar com isso e dizer assim, que bom que meu pai me disciplina. Nenhuma criança faz isso. Mas quando a gente chega depois, mais velho, hoje, por exemplo, nós dizemos assim, ainda bem pelas chineladas que nós levamos, ainda bem pelos... Bom, se você foi como eu, né, cabo de vassoura e tudo mais que nós levamos aí para você. A gente pode olhar para trás e dizer assim, que bom que eu não tive aqueles pais que me entregaram a minha própria sorte. E é isso que o salmista está dizendo. A gente sabe como ele passou. Ele olha para trás e fala assim, graças a Deus por eu ter um pai que me ama, que me disciplina, que se preocupa com a minha vida. Mas mesmo assim ele termina com essas duas reações. Primeiro, no versículo 78, ele diz, sejam humilhados os arrogantes, pois prejudicaram-me sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Venham apoiar-me, versículo 79, aqueles que te temem, aqueles que entendem os seus estatutos. Veja, então de um lado estão aqueles que têm o coração arrogante, do outro estão aqueles que temem o Senhor. Consequentemente, pelo paralelismo, aqueles que têm um coração humilde. Lembra que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E ele está então dizendo que aqueles que estavam atormentando ele, talvez aqueles que estavam dando risada enquanto ele estava passando por uma disciplina, talvez aqueles que olhavam de maneira arrogante, dizendo assim, tá vendo? Você não teme a Deus? Olha você sendo castigado por Deus. Talvez aqueles que estavam olhando para a situação deplorável com arrogância, com um olhar altivo, como se ele nunca fosse passar por isso, como se a pessoa nunca fosse disciplinada ou castigada por Deus, como se com ele todas as coisas fossem boas, olhando de cima para baixo, julgando tudo que estava acontecendo, ele diz, sejam humilhados os arrogantes. Agora eu acho interessante, ele fala, mas eu meditarei nos teus preceitos. E parece que ele está dizendo assim, sejam humilhados todos esses arrogantes, mas não sou eu que vou fazer isso.
eu meditarei nos preceitos de Deus. E quando ele fala isso, ele está deixando claro aqui que quem vai humilhar não é ele. Quem vai castigar essas pessoas não é ele. Quem vai fazer justiça não é ele. Não é o papel dele fazer essas coisas. O papel dele é aprender com a sua disciplina, chegar mais perto de Deus, chegar mais perto da palavra de Deus e passar agora a meditar na palavra de Deus com mais afinco e não se preocupar com essas pessoas. A Bíblia diz, Deus falando pra gente, né? A mim pertence a vingança. Deixa com Deus. A Bíblia fala, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deixa com Deus. A Bíblia fala, nosso Deus é um fogo consumidor. Deixa com Deus. Ele faz a justiça de maneira perfeita. Ele é sábio o suficiente para punir na medida certa, do jeito certo, na hora certa. Deixa a vingança com Deus. Eu sei que durante a disciplina, eu sei que quando a gente está passando por momentos difíceis, chega aqueles que falam assim, mas você não é crente? Você não é crente? Cadê seu Deus nesse momento? Olha aí você desempregado, olha aí você passando por uma situação difícil, cadê o seu Deus diante disso? Eu sei que tem aqueles que dá vontade de a gente pegar pelo colarinho, mas deixa a vingança com Deus. Não é o nosso papel fazer isso. Nosso papel é se voltar para a palavra de Deus. E ao se voltar para a palavra de Deus, nós estamos nos voltando para o próprio Deus, querendo conhecê-lo mais de perto, querendo aprender com essa disciplina, com esse castigo e nos aproximarmos de Deus. Diferente, versículo 79, daqueles que temem a Deus. Veja, ele já disse lá em cima que aqueles que têm temor de ti, ao virem, eles se alegrarão com todo este processo. E agora ele diz, venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os seus estatutos. Ele está dizendo, há aqueles arrogantes, mas há aqueles que entendem a palavra de Deus. Há aqueles que não discernem os caminhos de Deus, que são arrogantes, orgulhosos, mas aqueles que sabem que Deus disciplina o filho a quem ama. E estes apoiam, estes estão juntos, estes oram. Veja, a gente não ignora os problemas, a gente não finge que nada está acontecendo, a gente não diz, isso não é nada, logo vai passar, ou qualquer coisa do tipo. A gente ora, a gente ajuda as pessoas a entenderem o que Deus está fazendo na vida de alguém quando ela está sendo disciplinada e castigada. É isso que um verdadeiro crente faz. Porque no fim das contas nós sabemos que se um dia ele está sendo disciplinado, no outro dia eu vou ser disciplinado. Ou você não tem pecado para ser disciplinado por Deus. A Bíblia diz em 1 João que aquele que não tem pecado faz de Deus um mentiroso. E Deus disciplina o filho a quem ama. Então se eu sou filho e eu tenho pecado na minha vida, consequentemente, pela graça de Deus, um dia eu também serei disciplinado e castigado por Deus. Nós passamos por isso no nosso dia a dia. Então nós olhamos para a realidade do outro com complacência, com apoio, com oração. A gente diz, eu já passei por isso, você está passando por isso agora, vamos caminhar juntos. Então assim, apoiem aqueles que te temem, aqueles que entendem os seus estatutos. E depois, uma consequência da sua própria vida para terminar o texto. Ele diz, seja o meu coração íntegro para com os seus decretos, para que eu não seja humilhado. Veja porque ele está fazendo aqui, voltando para aqueles arrogantes, ele está dizendo que eu não seja como estes arrogantes, porque eles serão humilhados por Deus. E para não ser como aqueles arrogantes, o meu coração precisa ser íntegro. A ideia de integridade evoca a ideia de inteireza. Quando a gente fala de alguém íntegro, a gente está dizendo que alguém é inteiro, ele está envolvido de fato, inteiramente naquilo que ele crê. Alguém íntegro é aquele que diz, Deus é o meu Pai. E quando Deus o disciplina, ele continua dizendo, Deus é meu Pai. Porque ele está me castigando, está me disciplinando justamente porque ele é meu Pai. Veja, isso é uma pessoa íntegra. Agora, o arrogante, que não é íntegro, ele diz, Deus é o meu pai, mas quando acontece algum problema com ele, ele não quer mais esse pai. Ele só quer aquele pai permissivo, aquele pai bonzão, aquele pai que vai dar tudo para ele, que vai dar todos os presentes que ele deseja. Então, no primeiro momento de dificuldade, o coração orgulhoso se afasta desse Deus.
Porque Ele não quer a disciplina, o castigo de Deus. Ele não quer uma vida de santidade. O que Ele não quer é um relacionamento com o Pai. O que Ele deseja é as bênçãos que o Pai pode dar para a vida dele. Mas aquele que tem um coração íntegro diante do castigo, diante da disciplina de Deus, não está ligando muito para aquilo que Deus pode oferecer, nas bênçãos que Ele dá. E olha que Ele nos dá muitas bênçãos. Mas o que mais nós desejamos é a comunhão com o próprio Deus. É a comunhão com o próprio Pai. Só que para termos comunhão com esse Pai, nós precisamos ver uma vida de santidade. E para a gente abandonar os nossos pecados e ir para uma vida de santidade, o que nós precisamos é da disciplina de Deus em nossas vidas. Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Se vocês lembram bem, aqueles que têm boa memória, voltem para o versículo 1 deste Salmo 119. O versículo 1, a primeira pregação do Salmo 119, diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. É a mesma palavrinha usada ali para este coração íntegro, que vivem conforme a lei do Senhor. O salmista começa dizendo que este homem é feliz, mas agora ele reconhece que Deus vai nos colocar em situações adversas para nos disciplinar, para nos castigar, para provar os nossos corações, para ver se de fato nós estamos com o coração íntegro diante dele. E o que mais importa durante a prova, durante a dificuldade, não é a prova e a dificuldade em si, mas é como nós saímos dela. Se você está passando por uma dificuldade, um castigo, uma disciplina de Deus na sua vida, o que mais importa neste momento não é o sofrimento, não é a privação, não é este momento de prova que está passando, mas é como o nosso coração vai sair deste momento. Nosso coração sai aprovado por Deus, ele sai íntegro. E o salmista diz: bem-aventurado, feliz o homem que anda nestes caminhos de integridade, que anda nos caminhos irrepreensíveis. Deixa eu terminar com duas aplicações rápidas para a gente. Em primeiro lugar, Deus é o nosso Pai, e é um Pai fiel. Por isso, estejam preparados para a disciplina. Não seja um pego de surpresa. Saiba que isso vai acontecer com as nossas vidas. Se é que já não aconteceu com todos aqui. Se Deus é nosso Pai e Ele é fiel, se preparem para isso. Abram os olhos para isso. Não encarem os problemas da nossa vida simplesmente como obra do acaso, dizendo: eu estou mal aqui, aconteceu alguma coisa aqui, mas essas coisas acontecem e logo passa. Abram os olhos para entender o agir de Deus em nossas vidas. Comece a entender o que Deus quer com a minha vida, que chacoalhão Ele quer me dar. O que Ele quer despertar em mim realmente nessa situação. Há algum pecado que eu preciso abandonar? Deus está me tratando como um filho, me disciplinando. Abram os olhos para essas situações adversas que acontecem em nossa vida. Veja, eu não estou dizendo que todas as situações adversas são frutos da disciplina de Deus. Mas às vezes Deus está nos disciplinando e os nossos olhos não estão abertos para o agir de Deus em nossas vidas. Se Deus está fazendo você passar por um momento de dificuldade, um momento de disciplina, de privação, talvez seja um momento de você parar, refletir, olhar para a sua vida, ou talvez orar como o Davi: Deus, sonda o meu coração. Tem algo ali que precisa ser transformado? Tem algo que precisa ser mudado? O que o Senhor deseja com este momento de privação em minha vida? Mas a segunda aplicação é que se Deus é nosso Pai, e um Pai fiel, sejam preparados para o consolo de Deus. Deus nos disciplina, mas nos consola. Isso significa que a gente pode chegar a Ele em oração, em lágrimas, como o Salmo 6 diz: molhar o nosso leito com lágrimas, chegar diante dEle clamando a Ele, porque Ele nos ouve e nos consola, porque Ele é um Pai que disciplina, mas disciplina em amor, porque nos ama. Irmãos, Deus está pronto a nos disciplinar, mas está pronto a nos castigar. E eu espero que depois de momentos assim,
conclusão disso seja a mesma que aconteceu com o salmista, que o nosso coração se aproxime mais da palavra e, consequentemente, se aproxime mais do nosso Deus e Pai.